Chuchuzitos do Papo de Gel, estamos aí para mais uma aula de gel satisfação. E aí a temática delícia, rot, ou melhor, hídrica, geopolítica da água. Acho que é primeira aula que a gente vai ter de geopolítica aqui no canal. Não será a última, garanto. Beijo para Maria Eduarda que deu a sugestão. E aí, vamos começar com o seguinte, olha só, aquele Paranauê básico para a gente mergulhar na temática, tá? Que é uma distribuição da água no planeta. Isso aqui, tipo, a gente vê de forma frequente por aí, né? Que é o quanto tem de água doce, de água acessível, água salgada no planeta. Aí dá uma olhadinha só. A maior parte da água que a gente tem no território planetário é água salgada, certo? Água salgada. Então, na forma ali de mares, oceanos e por aí vai. Dá para tomar água salgada? Dá. Vai fazer mal? Vai. Mas pode. Poder fazer, tu pode fazer qualquer coisa, né, Chuchu? Só que as consequências batem a porta, tá? E a gente vai ter de toda a água do planeta, 2,5 é água doce. Só que aí desses 2,5, o que vai acontecer? Mais ou menos uns 69% tá congelado na forma de calota polar, na Antártica, no Ártico, no topo de montanha, né? Enfim, e a gente vai ter desses 2,5, apenas 31 sendo água doce líquida. Só que dessa água doce líquida, a maior parte dela está onde? Está no subsolo, né? Presa em aquíferos. Ou seja, a gente tem uma quantidade de água doce disponível, né, líquida, disponível, acessível, que é a água superficial, na forma de rios, lagos, lagoas e por aí vai. Cara, é 4%, mas não 4% do total. É 4% desses 31. Se tu vai pegar o total de água do planeta, isso aqui corresponde a 0,007%. Sim, James Bond, 0, James Bond por cento. Ou seja, muito pouco, né? Lembrando, água superficial, beleza, água doce, água superficial, mas nem toda água doce ela é potável. Cuida, né? Água doce é uma coisa, água potável é outra. E aí tem uma questão importante que é o seguinte, quando a gente está pensando, e aí vamos dar a cor da caneta, vamos de azul, né? Quando a gente está pensando em água, ela é, em escala planetária, um recurso infinito, tá? Pô, como assim? Mas todo mundo fala que a água acaba. Não, não. A questão é água potável. A água potável é um recurso finito. Agora, a água no planeta, considerando ela água doce, água sólida, água salgada, água líquida, água gasosa, sólida, não sei, o total de água que a gente tem aqui nesse planetoide, Chuchu, basicamente é sempre o mesmo. Então, eu tenho um recurso infinito. Agora, se ela vai estar limpa ou não, aí é outra questão. Aí que vem o pulo do gato. Não, tá? Claro, a maior parte a gente vai ter a questão da limitação da água potável, da água limpa no planeta. Aí sim, como um recurso finito, tá? E aí que eu quero trazer, a partir dessa premissa geral, a gente entende que uma população global que cada vez aumenta mais, já batemos a casa dos 8 bilhões de pessoas, consumindo cada vez mais, né? E aí tem a questão não do consumo só direto de água. Aliás, sem voz, melhor remédio para isso, água, tá? Não só o consumo direto que a gente vai ter de água, mas o consumo indireto, através dos produtos que a gente consome. Então, consumindo carne, consumindo leite, roupa e por aí vai, tu tem um uso indireto da água. Nessa lógica, entendendo que a maior parte da água que a gente usa, tanto para a produção de uma camiseta, que nem essa, quanto a gente está consumindo, usando no chuveiro, no banho ou na descarga da patente, cara, é água tratada. Tem um custo elevado, né? E a gente vai desperdiçar muito dessa água. E aí a gente vem para cá, ó. Olha só, a gente tem aqui um parâmetro global de estresse hídrico, certo? Estresse hídrico seria tu viver uma população que vive com menos de 1,7 mil metros cúbicos por ano de água. É muito pouco. É pouco, tá? Vai por mim, é pouco. Certo? E a gente tem mais de 2 bilhões de pessoas no planeta que estão nessa situação. E aí tu vem para cá, né? Olha só, aqui nesse mapa está mostrando esse estresse hídrico, né? Então, quando o estresse é muito elevado, extremamente alto, olha só, eu tenho esse bordô aparecendo. Então, tu repara, deserto do Saara, beleza, entendemos, né? A área desértica não tem água.
Aí deserto do Atacama, ok? Mas tem outras áreas que não são desérticas. Por exemplo, aqui, ó, norte da Índia. Não é uma área desértica. A gente tem a chuva de monções, que contribui consideravelmente para as chuvas naquela região. A gente tem o Ganges, né? Uma série de rios que vão nascer ali do degelo da Cordilheira do Himalaia. A exemplo do Ganges, né, que eu acabei de mencionar. Só que aí entra uma questão que é o seguinte, né? Essa disponibilidade de água não é de água potável, né? A gente tem o Ganges, que é considerado um dos rios mais poluídos do mundo. A quantidade de lixo e uma série de coisas que são colocadas ali. Então, tu tem água em abundância, só que essa água está altamente contaminada. Então, isso acaba gerando uma situação de estresse hídrico. Então, te liga. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre a situação de estresse hídrico está relacionada diretamente à falta de água porque não chove, porque é deserto ou alguma coisa assim. Pode estar relacionado com o quê? Com uma poluição exagerada, elevada dos recursos hídricos que limitam o acesso à população. Ficou esperto? Ou seja, água é extremamente importante. Tempo. Hidratando a gargantinha, tá? E é dentro dessa lógica que a gente começa a falar numa geopolítica da água. Ela vai se tornar um elemento extremamente importante para uma série de países. Normalmente, países que têm essa situação que a gente está vendo aqui, né, em uma situação extrema de estresse hídrico, é um recurso ainda mais valioso. Né? Daí a gente vai, obviamente, falar aqui Oriente Médio, por exemplo. Tá? Agora, ponto que eu quero ver com vocês, antes da gente começar a falar de alguns casos específicos da geopolítica da água. Né? Chuchus, é o seguinte, a gente tem diferentes situações em que a água está envolvida na questão geopolítica. Então, o acesso à água potável, muitas vezes, vai ser um elemento de tensão geopolítica entre países, né? A gente tem as regiões hidroconflitivas, por exemplo, que a gente vai mencionar ao longo da aula. Ou a questão não é o acesso à água potável para consumo, né? Mas o acesso a áreas marítimas ou áreas, grandes corpos d'água que permitem exploração de recursos naturais, circulação de navios e por aí vai. A gente tem o caso do Mar de Aral, a gente tem o caso, por exemplo, agora, né? A gente tem o conflito entre Rússia e Ucrânia e o Mar Negro se torna uma região extremamente relevante na questão geopolítica para esses dois países. Né? Permite, por exemplo, especialmente para a Rússia, uma circulação de mercadorias durante todo o ano. Né? Porque a Rússia está numa região, por exemplo, mas ela tem um litoral gigantesco ao norte, né? Ali no Ártico. Só que em boa parte do ano, pelo menos por enquanto, enquanto o Ártico não deve ter todo, e pelo menos por enquanto, a gente tem ali no inverno água congelada, né, no Ártico. E aí essa rota comercial ela é cessada. Né? Então, o Mar Negro é uma via de escape, ele não congela. Então, show de bola. Só que aí tu tem uma área de tensão com a Ucrânia e por aí vai. Tá? Então, eu trouxe aqui 3 casos que a gente vai discutir sobre geopolítica da água. Teriam vários outros, questões a respeito de uso de aquíferos, de lençóis freáticos e por aí vai. Mas eu selecionei 3 que eu acho bem interessantes. Primeiro, chuchuzinhos, então olha só, o caso do Mar do Sul da China. Aqui a gente não está falando de uma situação, né, onde a questão geopolítica está perpassando a questão de consumo de água, mas sim a questão territorial sobre uma parte marítima, uma parte do oceano, que é, adivinha, o Mar do Sul da China. Tá? Então é mais ou menos uma situação parecida com o que a gente estava falando antes da Rússia, certo? E aí o que, que acontece? Eu quero que tu te ligue, olha só, aqui espacializa, olha o mapa, belo mapa, lindo mapa, ai 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 que amor de mapa. Aqui ó, o South China Sea, né, o Mar do Sul da China, ou Mar da China Meridional, tá aqui ele, beleza? Certo? E a gente tem China, Taiwan, Filipinas, Brunei, Malásia, Singapura, que é cidade-estado pequitita, né, Vietnã e por aí vai. E aí essa parte ali, esses países estão contornando então esse Mar do Sul da China. Aí o que, que acontece? A gente tem, pelos países da ONU, boa parte deles, ratificaram um tempo atrás a Convenção da ONU para os Direitos do Mar, certo? Vou fazer um parênteses aqui. Essa Convenção da ONU para os Direitos do Mar vai determinar o seguinte, que cada país que tem um litoral, ele passa a ter direitos, de forma variada, sobre partes do oceano junto ao seu litoral. Então a gente vai ter um mar territorial, a gente vai ter, que ele vai estender por mais ou menos uns 22 quilômetros da linha de praia mar adentro, tá? Então a ideia de que
Tu tem linha de praia, seria basicamente onde tu tem a média da área, né? A região média ali onde as ondas estão encostando, estão chegando na areia, certo? Então isso seria a linha de praia. Claro que ela oscila, maré alta, maré baixa, mas é mais ou menos uma média, tá? E aí, 22 quilômetros mar adentro, tu vai ter o mar territorial. E tem uma outra área que é importante, tem a plataforma jurídica e tal, mas tem uma que é importantíssima, que eu quero que eu te ligue, que são as chamadas zonas econômicas especiais, tá? Porca miséria. Que tu te ligue que são as chamadas zonas econômicas exclusivas, ZES, tá? Zona econômica exclusiva. Chuchu, essa zona econômica exclusiva, ela também começa ali na linha de praia e ela se estende mais longe mar adentro. Ela vai até mais ou menos uns 370 quilômetros mar adentro. O que acontece? A zona econômica exclusiva de um país, tá? Ela dá soberania, ela dá um direito exclusivo à exploração dos recursos que estão na água, dentro dessa faixa, da linha de praia até os 370 quilômetros, que estão na água, no solo e no subsolo. Tá? Então, fauna e flora marinha que estão dentro dessa faixa, o que está depositado no solo, o que está presente no subsolo, são de direito de exploração exclusivo do país que tem o litoral ali, sacou? O Brasil, por exemplo, o Brasil tem a zona econômica exclusiva, e é onde, aliás, é onde está o pré-sal brasileiro, saca? Então, o Brasil tem o direito exclusivo de exploração do pré-sal, porque ele está na nossa zona econômica exclusiva. Beleza, fechamos o parênteses, e a gente vem de volta para o mapa. Qual é que é o grande ponto? Chuchu, a gente tem aqui, olha só, dentro dessa lógica de 370 quilômetros mar adentro, a gente começa a ter a sobreposição de zonas econômicas exclusivas. Então, olha só, a zona econômica exclusiva de Brunei, essa parte verde aqui, ó. A zona econômica exclusiva da Malásia, essa parte em amarelo, ó. Né? Aqui, do Vietnã, ó. Né? Filipinas também vai ter a sua aqui, que é essa roxinha aqui, ó. Então, e aí tem da China e tal. E aí que começa o prerão. Para nós aqui no Brasil, nossa zona econômica exclusiva não se sobrepõe de nenhum outro país. Tamo bem? Barbadinha. Agora aqui, nessa região que vocês estão vendo, a treta come, meu chuchu. Por isso é a geopolítica da água, tá? Então, olha só, é uma área de aproximadamente 350 milhões de quilômetros quadrados, tá? Tem, e aqui, olha só, aqui se estima que nessa região do Mar do Sul da China vai ter reservas de mais ou menos 28 bilhões de barris de petróleo e 750 trilhões de metros cúbicos de gás natural. Ou seja, né, tu já tem regiões, uma região ali que pode ser extremamente importante, né, na questão energética, na questão econômica. Aí a galerinha ali do mapa vai dizer o quê? Isso muito me interessa. Guarda, tá? Aí a gente vai ter, ainda nessa região aqui passa, porque aqui a gente vai ter, por exemplo, passando um pouco mais ao sul, aqui a gente tem o Estreito de Malaca, né? Que é um estreito importante, porque por toda essa região aqui, a gente vai ter a rota de 1/3 do comércio mundial. Chuchu, isso aqui vai dar algo próximo, se eu pegar aqui, vamos pegar verde dólar, tá? A gente vai ter a circulação de algo próximo, Chuchu, a mais ou menos, olha só, algo próximo a mais ou menos 3,4 trilhões de dólares. É muita grana, tá? Circulando por ali. Então tu tem questões energéticas importantes, tu tem a questão de circulação de mercadorias, o Estreito de Malaca é importante, tanto quanto o Estreito de Bab el-Mandeb, ali entre a África, perto do Chifre da África, o canal de Suez e por aí vai. Então, é uma rota marítima importante. E aí tu tem, passando por aqui, obviamente, boa parte do comércio de quem? Da China. Chuchu, cerca de 40% do comércio chinês está passando por aqui, ó. Tá vindo, passando pelo Mar do Sul da China, segue o baile aqui, ó, e vai-se embora, né? Aí chega no
no Oceano Índico, aí vai pegar, por exemplo, ali pelo Mar Vermelho, vai chegar no Mediterrâneo, certo? E aí vai para o Atlântico, fica nas Europa e por aí vai. A gente tem boa parte da energia, né, importada pela China, especialmente do continente africano, da onde a China compra muito petróleo, por exemplo, né, tá passando por aqui. A gente tem uma área geopoliticamente extremamente importante. Tem uma aranha caminhando lá na parede. Eita, Lele. Tá? Tomara que ela fique por lá. Mas, enfim, é uma região geopoliticamente extremamente relevante. E aí, claro, a China começa a abrir o olho, né? Os Estados Unidos e o Reino Unido mantêm trânsito nessa região, porque sabem a importância. Desde o governo Obama, essa área se tornou uma prioridade, né, para os Estados Unidos, é o chamado pivô asiático, e por aí vai. O fato é que é uma área de tensão, tá? Aí o que acontece? Falei para vocês, a China, eu vou marcar aqui em vermelho, China comunista. A China, tá? Ela alega direitos históricos sobre essa região. E aí tem a chamada linha dos 9 traços, tá? Essa linha dos 9 traços, basicamente é o quê? É isso aqui, ó. Claro, são 9. Aí seria isso aqui, ó. Pan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 9 traços. Aí aqui nesse mapa ela tá uma coisa comum, certo? Mas é uma área reivindicada pela China, certo? E a China vai dizer, não. Todos os outros países que estão ali reivindicando seu mar territorial, sua zona econômica exclusiva, zarpa fora, porque isso aqui é território meu. Cai fora. E aí tu começa a ter tensão, né? A gente teve, por exemplo, aqui, ó, no caso, 2013, 2016, as Filipinas, tá aqui as Filipinas, ó, capital Manila, reclamaram na Corte Permanente de Arbitragem, né? Essa questão da China tá aumentando, largando suas unhas sobre essa região. E aí, essa Corte Permanente de Arbitragem deu vitória para as Filipinas. Não, realmente, as Filipinas têm razão no que está dizendo. E o que a China fez? Deu de ombro, ignorou. E começou a fazer o quê? Começou, por exemplo, a construir ilhas artificiais aqui, né? Olha aqui, eu coloquei aqui embaixo, ó. Construir ilhas artificiais como um mecanismo de garantir a sua soberania no Mar do Sul da China. Então, a China vai lá, vai construir uma ilhota artificial e ela vai dizer o que é o seguinte, não, essa ilha aqui é a ilha chinesa. Então, toda a região ao entorno, 370 quilômetros no entorno dessa ilha, é a zona econômica exclusiva da China. Ninguém mete a mão. Sacou? É isso aí, ó. Então a gente tem uma região, né, extremamente importante para a China, na questão de defesa também, não é só circulação de mercadorias, né, mas na questão também de defesa, tá? Então, isso aqui é extremamente importante, essa região é extremamente importante. Essas ilhas Spratly aqui, né, tu tem ilhas que são disputadas, que há muito tempo são ocupadas e são territórios filipinos, malásios, algumas ilhas são chinesas, é um arquipélago gigantesco, e aí tu vai ter, né, esses países, é o seguinte, não sai daqui e tal. Recentemente, por exemplo, a China, ela bloqueou, tem uma ilha aqui que é dominada pelas Filipinas, tá? Território ocupado pela Marinha Filipina. E aí a China, e aí não é uma área habitável, não é uma ilha habitável, então tu tem ali os militares filipinos indo, trocando, né, revezando com quem tá lá, fica um tempo lá, volta e vai para aí, e esses militares vão para lá, ficam um tempo, né, como forma de garantir a soberania daquela ilha. E aí o que a China começou a fazer? Ela começou a bloquear o acesso de embarcações filipinas a essa ilha. E aí, uma das ilhas daqui de Spratly, né, desse arquipélago. E aí, para quê? Para dificultar. E aí, os militares filipinos que estão lá na ilha, cara, estão ficando sem água, estão ficando sem alimento, aí começa a complicar, aí daqui a pouco esses caras vão embora, e aí a China vai fazer o quê? Vai colocar seus soldados lá. Vai dizer, essa ilha é nossa. Saca? E é complicado, assim, pegar uma questão muito de história muito antiga, assim, a China reivindica dizendo que esse território é seu há não sei quantos mil anos, não sei o que. Cara, é complicado, como é que cadê as provas, e enfim, né? Mas é uma área de tensão, bastante tensão aqui no Mar do Sul da China, certo? Bom, vamos para outra nossa segunda situação. Deixa eu pegar aqui nosso laranjita e a gente vai falar, olha aqui é outra questão.
Aqui não é uma questão de águas oceânicas, disputas por zona econômica exclusiva, não. Aqui no caso, Etiópia, Egito e Sudão, tem a ver com acesso à água e acesso à água continental e acesso à geração de energia, tá? O que acontece? Olha só, Chuchu, a gente vai ter no início de 2011, vamos dar a cor da caneta aqui, vamos de roxito, de 2011, a construção, tá? Da grande barragem do Renascimento Etíope. Olha só, essa barragem ela vai estar localizada nas águas do rio Nilo Azul. O objetivo, tá? Geração de energia. E aí, o grande lance é que o Nilo Azul tem a sua nascente na Etiópia. Bom, Chuchu, a lógica. O rio Nilo, aquele famosíssimo, cortando o Egito, né, de sul a norte, até desaguar lá na foz do Nilo, no delta do Nilo, onde a gente vai ter o mar, lá no mar Mediterrâneo, onde tem a cidade de Cairo, por aí vai, né? Qual é que é a grande questão? Aqui, repara, o rio Nilo, ele surge basicamente da junção do Nilo Azul, momento para água, tá? Do Nilo Azul, que nasce aqui na Etiópia, e tu tem o chamado Nilo Branco, que vai nascer lá no Lago Vitória, certo? Então tá aqui, ó, Nilo Branco se junta ao Nilo Azul e eles formam então plenamente o Rio Nilo. Beleza. E aí o Rio Nilo vai cortar, isso aqui já é, chuchuzinho, ó, isso aqui já é deserto do Saara, queridão. Olha só, isso aqui é deserto do Saara. Então o Nilo já está cortando, desde o Sudão ali, já está cortando o deserto do Saara. Fonte de água. Pô, lembra tua aula de história? Lá atrás, né? Primeiras civilizações, os primeiros egípcios lá formando as primeiras cidades, o grande, né? A grande civilização egípcia é nas margens do Rio Nilo, porque ele é a base de água numa região desértica. Fundamental. Água é vida, né? E aí o que vai acontecer? Nesse momento, a gente tem o Nilo atravessando aqui, né, o deserto do Saara e sendo fundamental para o abastecimento hoje de água. Boa parte da população do Sudão, a capital do Sudão está aqui, ó, Khartoum, né? Várias cidades importantes egípcias estão aqui ao longo do Nilo, inclusive Cairo, certo? Bom, aí o que acontece? A gente vai ter na Etiópia 115 milhões de habitantes, tá? E dessa galera, 43% tem acesso à energia elétrica. Apenas 43%. É menos que a metade da população do país. Ok? E aí o que acontece? Aí o governo etíope vai dizer o seguinte, não, olha só, a gente tem uma necessidade de geração de energia, a gente está construindo então essa barragem exatamente aqui, né, em território etíope, a gente vai começar a represar as águas do rio Nilo Azul, né? Porque aí para gerar energia, tu tá ligado como é que funciona uma hidrelétrica, né, Chuchuzinho? Ó, tem que ter um reservatório para a pressão da água fazer girar as turbinas e por aí vai, processos físicos para gerar energia elétrica, certo? Beleza. Então, eu vou ter um represamento dessas águas do rio Nilo Azul, né? Só que o grande lance é o seguinte, aí, represando as águas do rio Nilo Azul, menos água chegam aqui, se juntando com o Nilo Branco, e menos água vai ter no rio Nilo. E aí a treta vai acontecer, já começou a acontecer há algum tempo, tá? Olha só, a barragem começou a ser construída em 2011, cerca de 82% dela já está pronta. O governo etíope já está gerando energia com o que ele já acumulou de água no reservatório. Então tem uma tensão muito grande ali, porque, olha só, Egito e Sudão se sentem profundamente ameaçados, tá? Claro, nisso, o que vai acontecer? Egito, Sudão são ameaçados no fornecimento de água, para geração de água para a população e para a agricultura, certo? A galera enlouquece, e aí tu vai ter pressão, aí tu tem, por exemplo, o Sudão e o Egito já se unindo contra a Etiópia, já fazendo representações, por exemplo, a gente vai ter forte atuação, reivindicações do Sudão e do Egito na União Africana. Para quem não tá ligado, a União Africana é como se fosse uma ONU, só que com os países do continente africano.
Tá? Então, a União Africana, a ideia dela é trabalhar a questão de amenização de conflitos, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social no âmbito do continente africano, ok? E aí, claro, a União Africana se torna uma organização de parâmetro também, né, para decisões desse tipo. Só que o que acontece? As tensões, elas vêm se desenhando cada vez maiores entre esses dois carinhas e Etiópia. Cara, e tensões cada vez mais intensas, né? Porque tu já tem uma redução do volume de água do Nilo aqui assim, certo? Show de bola? Outra situação. Vamos além? Olha só, para a gente finalizar essa parte mais teórica, o que a gente tem aqui? A questão do Oriente Médio. Não poderia deixar de falar de Oriente Médio. Olha só, os países que fazem parte do Oriente Médio, chuchuzinho, são ricos em petróleo, beleza. A gente tem ali grandes produtores, a Arábia Saudita, a gente tem Iraque, a gente tem Irã, Kuwait, por aí vai. Entretanto, no que diz respeito ao water, né, aí o troço fica na seca, né? E aí tu tem a busca de soluções. Busca de soluções para contornar essa falta de água, porque é uma região desértica, amplamente desértica, e tu tem tensões surgindo a partir daí, tá? Então, por exemplo, olha só, vários países, primeiro ponto que eu quero ver com vocês, vários países, deixa eu pegar aqui em vermelho, vários países desenvolveram tecnologias de dessalinização da água. Então, onde tu tem esse triângulo vermelho aqui, ó, olha só, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Arábia Saudita, tanto no Mar Vermelho quanto no Golfo Pérsico. Olha aqui, ó, Kuwait, tá? Essa galerinha que tem mais grana e que tem pouca água, porque está numa região desértica, já, e tem grana por conta do petróleo, óbvio, né? Já desenvolveu processos, né, e áreas com usinas de dessalinização, por uma necessidade de um elemento básico à vida que é a água, tá? Aí a gente tem aqui, olha só, canalização de água potável, dá uma olhadinha aqui no mapa só para te mostrar, né, ligando aqui alguns pontos e tal. E tem uma questão importante que a gente vai ver aqui, que é o seguinte: tem várias situações de tretas que acontecem nessa região do Oriente Médio. Então, por exemplo, a gente tem alguns rios famosos, tu já deve ter escutado falar deles, o rio Tigre e Eufrates. Já, né, Chuchuzinho? Claro que tu já ouviu, já estudou história. Eu espero que tenha estudado. Né? Mas então tá aqui, ó, Rio Tigre, no caso aqui o Eufrates, né? Rio Tigre, belezinha, tá ali eles. Nascem aqui na Turquia, vão cortar aqui território sírio, Iraque, vão desaguar aqui no Golfo Pérsico. Aí o que acontece? Olha o que é esse ganchinho aqui, ó. Esse ganchinho, principais barragens. Então, por exemplo, a gente tem a Turquia desenvolvendo algumas barragens já no Rio Eufrates. E aí o que vai acontecer? Já começa a gerar tensões, porque essas barragens geram reservatórios de água e já começa a gerar tensões aonde? Países como Síria, começa a gerar tensões com países como Iraque e por aí vai, tá? O Iraque depende dos dois rios. A Síria depende 90% do rio Eufrates. E aí no momento que tu vai ter a Turquia criando barragens aqui assim, ó, criando barragens aqui assim, tá? Ela vai limitando essa questão da água para esses outros países, certo? Tanto que a gente tem aqui, ó, conflitos e tensões, a estrelinha preta, conflitos e tensões relacionados à gestão dos recursos hídricos. Olha aqui, ó, onde? Áreas de fronteira, ó, tá? Beleza. Aí tem uma outra região que eu quero ver com vocês, que é o seguinte, que também vive uma situação muito tensa, que é isso aqui, ó, que é Israel. Chuchu, a questão de Israel ela é muito importante pelo seguinte, tu tem uma... Só que a gente vai fazer uma aula, obviamente que a gente vai ter uma aula sobre a questão israelense e palestina, tá? Já tá na minha listrinha, mas um dos panos de fundo e que pouco se fala na tensão entre israelenses e palestinos é a questão ao acesso à água. Israel também está numa região desértica, faz parte do Oriente Médio. Entretanto, o que acontece? A gente tem no subsolo, especialmente ali da região da Cisjordânia, a gente tem uma grande quantidade de água subterrânea. E ter acesso à Cisjordânia, controlar a Cisjordânia, como Israel faz, garante acesso mais facilitado aos judeus desta água subterrânea, permitindo, por exemplo, uma forte irrigação nos kibbutz, são sistemas agrícolas, né, clássicos que a gente tem em Israel.
Então, controlar a Cisjordânia é controlar boa parte da água que a população tem acesso. E aí, claro, a população judaica vai ter mais acesso à água, vai ter um consumo médio maior que os palestinos da Cisjordânia, pagam menos pela água que os palestinos da Cisjordânia, né? Coisa que lá na faixa de Gaza não tem aquífero. Então, tipo, faixa de Gaza que se exploda, tá ligado? E aí eu sei que vai ter gente que não vai gostar do que eu falei, mas é fato, tá? Show de bola? Vamos fazer exercício? Vamos? 3 situações, mas vamos lá, vamos fazer exercício aqui. Eu separei, Chuchuzinho, 4 exercícios sobre essas regiões hidroconflitivas e por aí vai. Primeiro exercício, titia URGS. Olha só, vamos pegar uma cor de caneta aqui mais legalzinha. Vamos de verde. Tá? Leia o texto abaixo. Pesquisas evidenciam que a linha de praia, lembra que a gente falou da linha de praia, né? Aquela beira da praia ali, do delta do Rio Nilo, está retrocedendo da costa a uma taxa alarmante. A água marinha ameaça solos agricultáveis, afeta milhões de pessoas. Pô, peraí. Então, a água do mar está avançando sobre a área que era do Rio Nilo. Por quê? Porque tu vai ter, provavelmente, as águas do Nilo diminuindo de volume, diminuindo de força, e a água do mar começa a avançar. Interessante. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre fatores que podem estar relacionados. Desculpa, engasguei. É velho assim, veio engasga do nada. Desculpa. Podem estar relacionados à retração da linha de praia do delta do Rio Nilo. A urbanização, desmatamento e aumento das áreas úmidas costeiras. Pô, mas aumento das áreas úmidas costeiras, isso ajudaria a segurar a água do mar, como fatores de alteração do escoamento fluvial da bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica do Nilo, uma das maiores do mundo, né? Cara, esse aumento das áreas úmidas costeiras aqui, mais ou menos, tá? B, aumento médio dos níveis dos mares pelo efeito estufa. Peraí. Efeito estufa não aumenta o nível do mar nada. Quem aumenta o nível do mar é o quê? Aquecimento global, não é efeito estufa. Efeito estufa é um processo natural, não tem nada a ver. Não mete a mão no efeito estufa. Aí tu vai falar em aquecimento global. Uma intensificação do efeito estufa. Como única causa da erosão costeira. Já botou esse única aqui, já botou efeito estufa, beta fora. Letra C. Construção de barragens e de canais artificiais para aumento do sistema tributário natural do rio, tá? Olha só, barragem tipo a grande barragem do Renascimento etíope, canais artificiais que vão retirar água do Nilo para levar, canalizar essa água para áreas agrícolas, pode ser. Perfeito, letra C legal pra caramba. Vamos ver a D. Esforços de recuperação. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Esforços de recuperação da dinâmica fluvial com a ampliação da retirada de areia do leito. Tá, beleza. Posso tirar a areia do leito, né? Eu vou tornar o rio mais profundo, talvez favorecer a navegação. Mas, cara, isso não levaria esse impacto aqui, tá? Não mais do que a letra C, que tá perfeitinha. Letra E, manutenção das áreas úmidas costeiras e manguezais. Não, manutenção. O manguezal, por exemplo, né? Ele tem um papel de segurar a água do mar. Áreas que tem mangues tendem a ter uma proteção natural contra o avanço do mar. Então, aqui não, tá? Manutenção não, né, Chuchu? Se fosse a retirada de áreas de manguezal, beleza. Mas manutenção não. Então, a nossa resposta vai ser realmente... Aqui fechou todos aqui. Letra C de cabrito. Bora mais um? Vamos lá? Olha esse aqui, da UFO. Para o vídeo, faz a questão, depois aperta o play para ver se deu certo. Federal de Berlândia, 2019. O conflito aí, ó, o conflito árabe-israelense e a questão da Palestina, tá? Consistem num processo de caráter político, religioso, econômico e olha só, socioambiental. Agora entendi. Considerando-se os recursos hídricos, eu vou deixar até em azul água. Considerando-se os recursos hídricos
e a geopolítica local, é correto afirmar que, letra A, com a ocupação de territórios vizinhos, Israel teve acesso a novas fontes hídricas na Cisjordânia, água subterrânea, e no rio Yarnuk, tá? Resolvendo o problema. Essa palavrita aqui, ó, matou a alternativa. Lamento dizer. Não tem resolvendo nada. Não resolveu. A gente ainda tem toda uma questão, né, de tensões, de problemas de falta d'água. Apesar de tu ter a população israelense tendo mais acesso à água que a população palestina, a questão ainda é um problema, porque é uma região desértica. Tá? Então, vamos lá. B. Em todo, e quando bota assim em todo, tu já fica com aqui, ó, de olho aberto. Em todo o território original ocupado, a utilização de água subterrânea em Israel tem beneficiado os palestinos. Acabei de falar para vocês, tem beneficiado quem? A população israelense. Os palestinos pagam mais pela água, tem menor uso médio de água, então não pode saber. C. Para Israel, a água é um problema de segurança nacional. Numa região desértica, sim. E representa um dos maiores obstáculos para um acordo de paz com os palestinos. Boa essa C. Boa essa C. O que diz a D? Para os judeus, primeiros sionistas que chegaram à Palestina, a questão da água deixou de ter dimensões ideológicas religiosas. Claro que não, continua tendo questão ideológica, até um viés religioso. Deixou nada, deixou escambau. Letra certa aqui, Chuchuzinho, ó. Letra C. C de, primeiro foi cabrito, C de cavalo. Só animais com letra C agora. Ou animais com as outras letras que tiver nas questões. Vamos pegar aqui laranjita, vamos para 3. Olha a 3. SpaceX. Sexy. 2020. A SpaceX tem umas questões tinhosas. Vamos lá. Irregular distribuição dos recursos hídricos. Uso compartilhado de bacias hidrográficas. Ineficientes sistemas de tratamento. Desmatamento. Construção de barragens. Despejo de lixo. Diversidade climática, expansão da urbanização, catástrofe, meu Deus, pressão demográfica, geração de energia, projetos de irrigação, caos, a quem interessa o caos, dentre outros, são fatores que potencializam o estresse hídrico, falta de água, e originam situações, olha aqui ó, o termo bonito, hidroconflitivas. Vamos lá. Sobre esse último termo, considere as seguintes afirmações. Bom, primeiro, um exemplo de situação hidroconflitiva é o caso da construção de barragens para projetos de irrigação na bacia do Rio Nilo, né, pelo governo sudanês, o que tem provocado tensões com o vizinho Egito. Beleza, isso acontece no Sudão, Chuchu? Sim, acontece. Ah, mas não é na Etiópia. A Etiópia tem a grande barragem do Renascimento. Isso não impediu, por exemplo, que o Sudão também desenvolvesse algumas barragens, né, para a questão de irrigação. A gente até falou isso na outra questão, né? Então, beleza, fechou, uma é verdadeira. 2, o Brasil, por dispor de uma região extremamente rica em recursos hídricos, não tem registrados problemas dessa natureza com seus vizinhos ao longo de sua história republicana. Não tem? Claro que sim, Chuchu. Pô, como não? Tá louco? Olha só, a gente vai ter várias tretas acontecendo pela questão de água com os países vizinhos ali do Brasil na região da Bacia Hidrográfica do Paraná, né? Então, tipo, não teve o caramba. Olha só, 3. O rio Ganges atravessa quase todo o território de Bangladesh, antes de se abrir no Largo Delta em território indiano. A construção de barragens, a montante... lembra o que é a montante? A montante no rio é o quê? Mais perto da nascente ou mais perto da foz? A montante, mais perto da nascente. Jusante, mais perto da foz. A construção de barragens pelo primeiro, ou seja, por Bangladesh, tem provocado desavenças entre esses dois países. Olha só, vamos fazer um desenhito. Famoso desenho Cordilheira do Himalaia. A gente vai ter aqui mais ou menos, desenho bem bagaceirão, tá? Tem Índia e aqui tem Bangladesh. Índia.
O Ganges, Chuchu, ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai nascer aqui assim, passa por aqui assim, entra em Bangladesh e vai ter o seu delta formado aqui assim, tá? Olha o que está dizendo essa afirmação 3 aqui. O rio Ganges atravessa quase todo o território de Bangladesh antes de se abrir no Largo Delta em território indiano. O delta do Ganges está onde? Território de Bangladesh. Não sei falar agora, bangladeshano? Não sei. E Bengali, acho. Tá? Mas enfim, território de Bangladesh. A construção de barragens a montante pelo primeiro, por Bangladesh, não. Pelo segundo, pela Índia. Tá? É a Índia que vai construir barragens aqui, vai limitar o acesso à água. E aí, aqui, essa região, por causa do Ganges, há tensões reais entre Bangladesh e Índia também. Pela qualidade de água do Ganges que chega em Bangladesh, que é a principal fonte de água em Bangladesh é o rio Ganges, e pela quantidade de água que é disponibilizada por causa dessas barragens que a Índia vai construir. Então tem uma série de tretas ali também entre Bangladesh e Índia. E vamos para a última, aqui ó, a 4. Só deixa eu ver aqui, então a 2 está errada, a 3 está errada. 4. No conflito entre israelenses e palestinos, de novo, para ver como é importante o assunto, há um importante componente hídrico, evidenciado pela posse e controle dessas escassas fontes existentes na região. Pô, perfeito. Então é a 1 e a 4. 1 e a 4, 1 e 4, letra D. 1 e 4, está aqui. Tá? Todas as alternativas corretas. Então tá, 1 e 4, letra D. Pô, lindo demais, questãozinha CPSEX. Parabéns. E a gente vai fazer a nossa última questão. Questão 4. Enem não poderia deixar de ser. Tem um Enemzinho sempre aqui, ou quase sempre, tá? Aí, olha só. Conforme a análise do documento cartográfico, tá aqui ele, a área de concentração das usinas de dessalinização é explicada pelo quê? Aí vamos ver aqui, ó. Dessalinização da água, capacidade total de dessalinização das águas salobras ou salinas, por país em metros cúbicos por dia. Beleza, aí eu tenho a capacidade aqui, maior capacidade aqui, quadradinho, aí tu vai ver que o Japão tem uma capacidade boa, aqui alguns países europeus, Estados Unidos, que olha só, região do Caribe aqui, a rodo, aqui no Oriente Médio, vários com grande capacidade, né? Então, a área de concentração das usinas de dessalinização, a maior área de concentração é onde? É aqui e aqui, né? Mas aqui com uma capacidade maior, grana, tá? É explicada pelo quê? Pioneirismo tecnológico, condição hidropedológica, o que é pedológica? Do solo, ou seja, um solo e água, escassez de água potável, marca C e beija minha boca. Pô, foi cabrito, foi cavalo, aí a outra foi D de dromedário, que bebe pouca água, e aqui é C de camelo, que bebe menos água ainda. Não, bebe mais que tem... Acho que bebe menos. E agora, quem que bebe menos? O dromedário ou o camelo? O camelo tem 2 corcovas, aí ele abastece mais água. Biólogos, zoólogos, socorro, né? Quem que bebe mais água, camelo ou dromedário? Fica aqui a pergunta para a vida. Chuchuzitos, espero que tenham curtido, tenham gostado, tá? Foi sempre um prazer. Espero ter-os aí na próxima aula. Um beijo no coração e até lá.